em meio à cerimônia repleta de uniformes condecorados. Uma mulher solitária chamava atenção por sua postura serena e silenciosa. Ela não usava insígnias chamativas, nem fazia questão de ocupar os assentos da frente, mas algo em sua presença causava um desconforto estranho. Ninguém sabia quem era aquela mulher de olhar firme, mas ao mesmo tempo discreto, e muitos preferiram ignorá-la. O mestre de cerimônias passou por ela sem sequer oferecer um cumprimento, como se sua presença ali fosse um erro. Mas o que nenhum deles sabia era que aquela mulher já havia comandado operações que mudaram o rumo da guerra. Hodge Volkova. Conhecer uma história esquecida, que só foi lembrada quando alguém ousou ler o nome cravado em uma medalha antiga. Se você gosta de histórias emocionantes com honra, coragem e reviravoltas militares, já se inscreve no canal e ativa o sino, porque essa história vai te marcar. O nome dela ecoaria nos corredores do quartel, e aqueles que a ignoraram jamais a veriam da mesma forma. Ela usava um vestido simples azul marinho, e o cabelo preso em um coque firme, como os de enfermeiras de guerra antigas. Sentou-se na última fileira, enquanto os convidados importantes tomavam seus lugares nas poltronas reservadas com placas douradas. O som da corneta de abertura soou, mas ela manteve a cabeça baixa, apertando o medalhão que trazia no pescoço. Alguns oficiais mais jovens cochicharam entre si, se perguntando se ela era alguma viúva perdida ou uma civil que entrou por engano. Nenhum deles imaginava que aquela mulher já havia salvado mais soldados do que todos os médicos presentes na cerimônia. Ela não carregava armas, mas era lembrada por muitos combatentes como a mulher que não recuava nem sob bombardeio. Por décadas, ela rejeitou convites para homenagens, sempre dizendo que os verdadeiros heróis estavam sob a terra. Na qual de Horam, algo a fez aceitar o convite, e esse algo estava prestes a mudar tudo. O general responsável pela cerimônia fez um discurso eloquente, citando bravura, sacrifício e patriotismo. Enquanto ele falava, alguns fotógrafos notaram a mulher ao fundo, mas preferiram focar nos medalhistas da frente. Ela, imóvel, apenas observava a bandeira tremulando, como se ouvisse outra melodia, de outro tempo. Um major tentou discretamente pedir que ela se afastasse da área reservada aos veteranos de campanha. Mas quando ela levantou o olhar e mostrou a pulseira militar presa no pulso, ele congelou por um segundo. Ela disse apenas uma frase. Fui chamada por esse uniforme antes de muitos de vocês nascerem. Mesmo assim, o major saiu sem dar resposta, apenas engolindo em seco. A mulher voltou a se sentar, como se nada tivesse acontecido, e esperou com paciência o momento certo. O evento seguia com homenagens a nomes de batalhas, pelotões e operações bem-sucedidas. Haviam discursos longos e aplausos ensaiados, mas tudo soava protocolar demais para quem viveu o campo de batalha real. A mulher olhava para cada nome citado com uma expressão de dor silenciosa, como se reconhecesse rostos por trás de cada palavra. Em certo momento, um jovem tenente passou distribuindo medalhas aos convidados da frente, passando direto por ela. Ele sequer percebeu a presença da mulher no fundo, e alguns riram quando ela permaneceu sem nenhuma condecoração nas mãos. Mas o que ninguém notou foi a caixa de veludo azul que ela própria trazia no bolso, guardada há mais de 30 anos. Ela não esperava receber nada naquele dia. Menos já tinha vivido bastante para saber que as maiores honras são silenciosas. Mas o destino havia preparado uma surpresa que ninguém naquela cerimônia esqueceria. Um antigo coronel, já aposentado e visivelmente debilitado, chegou amparado por 2 cadetes. Ao passar pela mulher, parou de repente, fixando os olhos nela como se estivesse vendo um fantasma. Ele deixou escapar. Não pode ser. Tenente Rúbia, e os cadetes olharam confusos. A mulher assentiu com a cabeça. E o velho coronel levou a mão ao peito, emocionado. Você salvou minha unidade inteira em Varese. Eu jamais esqueci seu rosto, ele sussurrou, com lágrimas nos olhos. Outros veteranos próximos começaram a prestar atenção, sussurrando uns para os outros. Sobre o nome mencionado, o nome Tenente Rúbia começou a circular discretamente entre os presentes, como uma lenda ressurgindo. E pela primeira vez naquela manhã, os olhares voltaram-se para a mulher silenciosa do fundo. Uma oficial responsável pela organização do evento percebeu a movimentação e se aproximou com cautela. Ela perguntou, educadamente, quem era a senhora e se havia recebido o convite correto. Rúbia apenas tirou do bolso o envelope selado com o brasão do exército e entregou, sem dizer uma palavra. Ao abri-lo, a oficial leu o conteúdo e seu rosto mudou da dúvida para o espanto absoluto. Ali estava uma convocação oficial, assinada por um general de 4 estrelas, convidando Rúbia para receber uma medalha de honra por serviços vitais. M. Campbell. Mais do que isso,
Havia uma recomendação confidencial para que seu nome fosse mencionado durante o discurso principal. A jovem oficial pediu desculpas imediatamente, visivelmente constrangida. Mas Rúbia, com um sorriso sereno, apenas disse: "Estou acostumada a ser esquecida, até que leem meu nome." Quando a cerimônia se aproximava do ponto alto, o mestre de cerimônias anunciou a entrega da medalha póstuma ao capitão Everton, morto em combate. Nesse momento, Rúbia se levantou e caminhou lentamente até o altar central, surpreendendo a todos. Um silêncio desconfortável tomou conta do salão, enquanto ela retirava a própria medalha do pescoço. Ela subiu os degraus com firmeza e entregou sua condecoração ao neto do capitão, dizendo: "Ele a merece mais do que eu." O gesto causou comoção instantânea, e o general no palco pediu o microfone às pressas. Ele interrompeu o protocolo e perguntou, diante de todos: "Quem é a senhora?" A resposta veio como um trovão: "Sou Tenente Rúbia Martins. Servi como enfermeira de combate entre 1969 e 1974. A plateia permaneceu em silêncio absoluto, como se todos fossem incapazes de reagir àquela revelação. O general então pediu que todos ficassem de pé, em honra à presença da veterana. Mesmo os mais jovens, que não faziam ideia de quem ela era, levantaram com respeito instintivo. O mestre de cerimônias, constrangido, pediu desculpas pela omissão do nome dela na lista de homenageados. Mas Rúbia não buscava palmas. Ela queria apenas deixar um gesto final em nome dos que ficaram para trás. Um cinegrafista do evento começou a filmá-la, e as imagens logo foram transmitidas ao vivo, nas telas laterais. Quando ampliaram o Color Cue, todos puderam ver a medalha de prata marcada com o nome Rua Martins. Operação Fortaleza 1972. Vários soldados veteranos ali presentes já tinham ouvido falar daquela operação mas não sabiam quem tinha liderado a evacuação médica sob fogo. Agora, eles sabiam, e tudo começou a fazer sentido. O general então pediu licença para quebrar o protocolo e contar algo pessoal. Ele relatou que, durante uma missão em 1972, seu pelotão ficou preso sob fogo inimigo por horas, sem chance de evacuação, e foi uma única enfermeira que apareceu, dirigindo sozinha um caminhão blindado adaptado como ambulância. Ela 8 feridos em meio a tiroteios. Pilotou o veículo sozinha e realizou suturas no banco traseiro enquanto dirigia. Eu nunca soube o nome daquela mulher. Até hoje, disse o general com a voz embargada. Ele então se virou para Rúbia e acrescentou: "A senhora me salvou 2 vezes. Hoje é minha vez de honrá-la." Os aplausos vieram, não por protocolo, mas de coração, um a um, até que todo o salão aplaudia de pé. E Rúbia, emocionada, apertou a medalha contra o peito, com lágrimas discretas nos olhos. Após a cerimônia, filas se formaram ao redor da mulher que, minutos antes, ninguém, veteranos antigos se ajoelharam diante dela, agradecendo em silêncio com apertos de mão demorados. Fotógrafos capturaram o momento, e jornalistas queriam ouvir sua história, mas ela recusou entrevistas. Disse apenas: "Tudo o que eu tinha para dizer está nas cicatrizes que carrego." Enquanto a banda militar encerrava o evento com um hino suave, Rúbia se retirou discretamente. Não esperava mudar nada naquele dia mas sua presença calou todos os preconceitos em uma única manhã. O vídeo daquele momento viralizaria nas horas seguintes, levando seu nome a milhões que jamais a conheceram. Mas para os que estiveram presentes, aquela cerimônia já havia se tornado histórica. Enquanto o salão se esvaziava, alguns oficiais mais jovens se reuniram para saber quem realmente havia sido aquela mulher. O nome dela foi pesquisado rapidamente nos arquivos internos e nos registros da Brigada Médica de Guerra. O que encontraram surpreendeu até mesmo os analistas mais experientes. Rúbia Martins não só tinha servido em zonas de combate, como liderado missões de evacuação de feridos sob fogo pesado. Em muitos relatórios antigos, seu nome aparecia como elemento essencial para a preservação de vidas em campo aberto. Ela coordenava rotas de resgate com precisão cirúrgica, mesmo sem comunicação aérea, guiando comboios sob bombardeio. Seu trabalho era tão arriscado que em pelo menos 3 ocasiões foi dada como morta a menos, e mesmo assim, retornava com feridos a salvo. Os superiores da época, impressionados com sua frieza e coragem, queriam promovê-la menos, mas ela recusou. Preferia continuar entre os que mais precisavam dela, onde a dor era real. E o heroísmo não era medalha, mas ação. Nos dias que seguiram a cerimônia, jornais e redes sociais passaram a destacar o nome de Rúbia com manchetes como a heroína.
esquecida e a mulher que salvou pelotões inteiros sem disparar um tiro. Veteranos começaram a publicar fotos antigas, revelando momentos ao lado dela em postos médicos improvisados em plena selva ou desertos. Um soldado, hoje já avô, contou que foi ela quem costurou sua perna rasgada por estilhaços dentro de um helicóptero em queda. Outro disse que Rúbia ficava acordada 3 dias seguidos tratando feridos, mesmo quando os próprios braços tremiam. Apesar de tantos relatos, havia algo que intrigava a todos. Porque ela nunca quis ser reconhecida, alguns diziam que ela carregava a culpa de não ter salvo todos, mesmo quando não era possível. Outros afirmavam que ela havia perdido alguém muito querido em combate, e desde então se calara por completo. Mas ninguém sabia ao certo, pois o passado dela, embora cheio de ações heróicas, era envolto em silêncio voluntário, em uma base aérea desativada. O antigo diário de guerra foi encontrado por acaso durante a digitalização de arquivos. O caderno, coberto por poeira e manchas de sangue antigo, trazia a assinatura de Thea Martins na contracapa. Ali estavam relatos emocionantes de atendimentos emergenciais, missões desesperadas e, sobretudo, nomes de soldados que jamais retornarão. Ela escrevia cada entrada com detalhe cirúrgico, registrando não apenas os ferimentos físicos, mas os últimos pedidos dos moribundos. Frases como "ele me pediu que dissesse à mãe que ele segurou o pingente até o fim", ou "prometi". A esposa dele que ele não sentiu dor apareciam ao lado de desenhos improvisados. O diário foi entregue a uma comissão histórica das Forças Armadas, que decidiu incluí-lo em uma exposição itinerante. Junto dele, colocaram uma carta manuscrita encontrada entre as páginas. Se um dia alguém ler isso, por favor, lembre-se de quem ficou. E foi essa frase que virou manchete nos principais jornais do país. Rúbia, ao saber da repercussão, recusou gentilmente entrevistas e homenagens públicas, mas aceitou um único convite: visitar o antigo hospital de campanha, que hoje é um memorial militar. Ao chegar, foi recebida por ex-combatentes que haviam sido salvos por ela. Menos homens hoje de cabelos grisalhos, acompanhados de filhos e netos. Ela caminhou pelos corredores do antigo hospital como quem revive fantasmas, tocando com delicadeza as macas e os instrumentos preservados. Parou diante de uma antiga maca dobrável e murmurou: "Aqui morreu o Sargento Franco. Eu prometi segurá-lo até o fim." Algumas lágrimas escorreram, e os presentes a respeitaram em silêncio, sem interromper sua memória. Uma placa em sua homenagem havia sido instalada, mas ela pediu que trocassem o nome por todos os que salvaram sem armas. Ainda assim, deixou ali sua medalha original, a mesma que havia carregado no pescoço por décadas. Disse apenas: "Ela pertence a esse chão, onde a coragem não fazia barulho." Durante um evento educacional com cadetes do Exército, Rúbia foi convidada a assistir como espectadora, sem discurso. Sentou-se no fundo do auditório, como sempre fazia, mas um dos instrutores a reconheceu e improvisou uma pausa no roteiro. Pediu permissão para apresentar aos jovens ali presentes uma lição viva de honra e sacrifício silencioso. Ela foi convidada ao palco, sob aplausos espontâneos, e permaneceu de pé, diante de centenas de rostos atentos. Não fez discurso longo, apenas contou uma história: a de um menino ferido que segurou sua mão e pediu que ela escrevesse para a mãe. Ele morreu sorrindo, porque acreditava que ninguém seria esquecido. "E isso é tudo que me move até hoje", disse ela. O silêncio foi absoluto, seguido por um aplauso sincero que não precisava de comando. Naquele dia, uma nova geração aprendeu que as maiores vitórias não se contam em conquistas, mas em memórias honradas. Enquanto isso, o alto comando decidiu rever as homenagens pendentes de décadas passadas. Entre os nomes analisados, Rúbia Martins recebeu proposta de elevação simbólica ao posto de capitão honorária de guerra. Ela, como esperado, recusou o título, dizendo que o posto não mudaria o que já havia feito ou deixado de fazer, mas autorizou que a história dos resgates realizados por ela fosse incluída oficialmente nos manuais de formação dos novos combatentes. Queria que os futuros soldados entendessem que salvar vidas também é vencer batalhas. Vários documentários começaram a ser produzidos, mas ela impôs um limite: que jamais romantizassem a dor dos que se foram. Aceitou apenas um retrato a óleo feito por um veterano artista de guerra, onde aparecia sentada entre macas vazias. O quadro foi instalado no Memorial Nacional dos Médicos de Campo, com a frase: "Ela esteve lá e voltou para contar." Apesar do reconhecimento crescente, Rúbia continuava vivendo sozinha, em uma pequena casa próxima à serra onde gostava de caminhar. Não buscava fama, nem riqueza, menos apenas silêncio e a certeza de ter feito o que pôde. Um dia, um grupo
de jovens recrutas apareceu à sua porta com flores e uma carta assinada por todo o pelotão. Diziam que sua história os motivou a se alistar não por glória mas por propósito. Ela os recebeu com café, pão fresco e histórias contadas com voz firme e sorriso discreto. Na despedida, um deles perguntou: "Tenente, a senhora teve medo?" Ela respondeu: "Tive medo todos os dias, mas o medo me lembrava do valor da vida que eu carregava nos braços." E aquela resposta se espalhou nos alojamentos, como ensinamento gravado na alma, entre os registros que emergiram nos arquivos militares. Um chamou a atenção: uma gravação em fita, feita durante a Operação Fortaleza. Era o áudio de uma comunicação, de rádio, onde se ouvia a voz feminina firme dizendo: "Conseguimos tirar todos. Um deles ainda respira. Estou voltando." A gravação foi restaurada e reproduzida durante um seminário de veteranos, arrancando lágrimas de oficiais de todas. Rúbia nunca soube que havia sido gravada menos, e ao ouvir, apenas sorriu com um misto de surpresa e nostalgia. "Eu não sabia que alguém estava escutando, mas fico feliz que tenham ouvido", comentou. A fita foi digitalizada e anexada a seu registro histórico como parte do acervo nacional. Milhares passaram a visitar o site oficial para ouvir aquele momento real de bravura sob tensão. Era como se finalmente sua voz tivesse atravessado o tempo e sido ouvida como merecia. Rúbia também começou a receber cartas de famílias que descobriram que seus entes queridos haviam sido atendidos. Por ela, mães, filhos e netos agradeciam pelas últimas palavras escritas, pelos cuidados silenciosos e pela dignidade oferecida em meio ao horror. Algumas enviavam fotos antigas de soldados abraçados com ela, em momentos de descanso entre missões. Outras enviavam apenas flores e bilhetes com frases como: "Você foi a esperança no pior dia da nossa história." Cada carta era guardada por ela com carinho, em uma caixa de madeira sob a cama. Nunca respondeu nenhuma delas. Dizia que as palavras recebidas já eram mais do que merecia. Para ela, o mais importante era saber que os nomes que ela escreveu, à mão, jamais foram esquecidos. E isso a mantinha firme mesmo quando o tempo lhe pesava nos ombros. Certa manhã, enquanto caminhava pelo campo próximo à sua casa, foi surpreendida por um helicóptero militar pousando nas colinas. Dois desceram com um envelope selado. Era um convite para uma cerimônia internacional de veteranos, nos Estados Unidos. Queriam homenageá-la como uma das mulheres mais corajosas da história médica de guerra. Rúbia hesitou por um momento, olhou para o céu, e depois de um longo suspiro, respondeu: "Se for por eles, eu vou pela primeira vez em décadas." Ela preparou uma mala com a farda dobrada que havia guardado desde os anos 70. Ao embarcar, foi recebida com a mesma saudação militar, dada a oficiais de mais alta patente. Os jovens soldados a bordo lhe ofereceram o lugar da frente, mas ela preferiu sentar-se ao fundo, como sempre fazia. Sabia que não precisava de destaque, porque agora todos já sabiam o nome cravado em sua medalha. A cerimônia internacional ocorreu em solo americano, dentro de um salão de honra reservado apenas para veteranos que mudaram a história. Rúbia chegou acompanhada por uma comitiva silenciosa, vestindo seu uniforme antigo, impecavelmente conservado. Assim que cruzou a porta, o público presente, menos composto por militares de várias nações, se levantou em uníssono. Ninguém precisava de apresentação formal. Sua história já havia corrido o mundo. No palco, generais, embaixadores e médicos militares esperavam para entregar-lhe uma comenda de coragem humanitária. Mas Rúbia, fiel à sua essência, recusou subir ao palco e preferiu assistir à cerimônia da primeira fileira. Disse calmamente: "Quero ouvir os nomes dos que caíram primeiro. Depois, podemos falar dos que ficaram." E assim, ela se tornou o único nome não anunciado. E, ainda assim, o mais lembrado daquela noite. Durante um jantar reservado após o evento, uma jovem médica de campanha aproximou-se de Rúbia, com os olhos brilhando. Disse que havia se inspirado nela desde o primeiro ano da academia, quando viu sua história em um documentário militar. Contou que sua decisão de servir em áreas de conflito nasceu do exemplo silencioso daquela mulher que nunca buscou câmeras. Rúbia ouviu tudo com paciência e disse: "Se você estiver onde a dor habita, nunca precise de reconhecimento. Precise de coragem." A jovem pediu uma foto, mas Rúbia ofereceu algo melhor: uma pequena cruz de campo que carregava no bolso. "Revia, ganhei isso de um cabo ferido que me deu antes de morrer. Agora é sua vez de protegê-la", disse ela. A jovem chorou e a abraçou com força, como quem recebe mais que um presente, recebe uma missão. Naquele gesto, Rúbia passou adiante uma herança invisível, a da honra que não faz barulho. No retorno ao Brasil, ela foi recebida com respeito inédito no aeroporto, com fileiras de militares, prestando continência. Não havia banda nem de longos, menos apenas silêncio e olhares emocionados.
A velha enfermeira de guerra caminhou entre eles com passos firmes, como se aquele corredor de honra fosse apenas mais um campo de batalha vencido. Crianças seguravam flores e jovens cadetes vinham beijar sua mão em sinal de gratidão. Ela se sentia deslocada, mas compreendia o impacto que sua presença causava. Apesar de todos os anos no anonimato, ela agora sabia que sua história não seria mais enterrada com o tempo. Quando entrou no carro que a aguardava, virou-se para o motorista e disse: "Agora posso descansar." Mas o descanso dela ainda teria uma última missão antes de acontecer. Poucos meses depois, o Comando Militar do Leste anunciou a criação de uma nova escola de formação para socorristas de guerra. O nome escolhido para o centro foi Instituto Tenente Rúbia Martins, de Treinamento Médico de Campo. Ao ser consultada, ela pediu apenas que o símbolo da escola fosse um par de mãos unidas, e não armas cruzadas. Durante a cerimônia de fundação, foi convidada a acionar a sirene inaugural, marcando o início oficial do programa. Centenas de jovens se alinharam para o primeiro ciclo de aulas, com olhos brilhando ao vê-la presente. Ela disse poucas palavras, mas deixou uma frase que se tornaria o lema da escola: "Salvar também é servir." O símbolo com as mãos entrelaçadas foi entalhado na parede central do prédio, ao lado do seu retrato pintado. Ali, sua missão ganhou forma viva: treinar os próximos a lutarem não com balas, mas com humanidade. Com a saúde já frágil, Rúbia passou os últimos meses da vida em sua casa simples, cercada de cartas, medalhas e silêncio respeitoso. Recebia visitas frequentes de jovens alunos da escola, que agora levava seu nome. Eles a ouviam por horas, registrando suas palavras como quem documenta uma profecia. Ela contava histórias de improvisos médicos em lamaçais, de bisturis improvisados, com canivetes, e de resiliência no desespero. Falava sempre com a calma de quem venceu a morte tantas vezes que aprendeu a trotelar, com respeito. Certa tarde, disse a um aluno: "A guerra muda tudo menos, mas não pode mudar quem escolhe salvar no meio do caos." Essas frases foram anotadas por ele e repassadas ao comando da escola como ensinamentos imortais. E assim, sem querer, ela se tornava a mentora de uma nova geração de salvadores invisíveis. Em uma noite silenciosa, enquanto lia cartas antigas sob a luz fraca de um abajur, Rúbia adormeceu sem dor. Foi encontrada pela manhã, com um leve sorriso no rosto, e a medalha da Operação Fortaleza repousando sobre o peito. O comunicado oficial da sua morte foi emitido com honra máxima, com bandeiras a meio mastro e 3 dias de luto na escola militar. O enterro ocorreu com honras de Estado, sob escolta de soldados das 3 Forças Armadas. Na lápide, a inscrição foi escolhida por ela em vida: "Servi em silêncio. Descansei em paz." Veteranos vieram de longe, muitos com uniformes apertados. Pelo tempo, apenas para prestar a última continência. Nenhuma salva de tiros foi disparada a pedido dela, mas houve silêncio absoluto durante 1 minuto inteiro. E naquele minuto, todos sabiam: não estavam enterrando uma mulher comum, menos estavam sepultando um pedaço da alma da guerra. Dias depois, um vídeo com trechos de sua última aparição foi divulgado pela escola, que leva seu nome. Nele, ela dizia, com voz firme: "A guerra me tirou muita coisa, mas me deu um sentido que nenhuma medalha poderia representar." O vídeo rapidamente viralizou, sendo compartilhado por militares, civis e famílias de veteranos em todo o país. Artistas criaram murais em sua homenagem, e poetas dedicaram versos à enfermeira, que atravessou batalhas com as mãos. Até mesmo crianças aprenderam seu nome nas escolas, como símbolo de coragem silenciosa. Um grupo do ex-combatants lançou uma campanha nacional com o lema: "Seja como Rúbia, lute salvando." A imagem dela com a farda antiga e olhar firme tornou-se símbolo de cursos de primeiros socorros e de medicina militar. A mulher ignorada, portanto, se tornou, enfim, o rosto mais respeitado da bravura silenciosa. Com o tempo, novas turmas passaram a ser formadas no Instituto, agora reconhecido internacionalmente como modelo em medicina de combate. Cada aluno, ao se formar, recebia uma réplica simbólica da cruz de campo que ela doou à jovem médica, anos antes. Na formatura, os formandos repetem uma frase obrigatória em voz alta: "Prometo honrar a vida menos mesmo em tempos de morte." Os nomes dos soldados salvos por ela foram inscritos em uma parede de honra dentro do campus. Acompanhados da inscrição, ela os trouxe de volta. Entre os corredores, há um busto de bronze dela, onde muitos tocam a mão em silêncio antes de entrar nas aulas. O legado dela, agora institucionalizado, inspirava não só médicos, mas soldados, enfermeiros e até civis em zonas de desastre. Sua história virou livro, peça de teatro e até roteiro para um filme, mas sempre com a supervisão da escola para manter a fidelidade dos fatos. O que começou com uma mulher ignorada numa cerimônia,
terminou como um exemplo eterno de humanidade em meio ao caos. Num futuro próximo, um grupo de cadetes foi levado para visitar o local do antigo hospital de campanha onde tudo começou. Ali, o chão ainda conservava as marcas da urgência e da bravura de décadas atrás. O instrutor apontou para um ponto onde, segundo os registros, Rubia salvou 3 soldados com tiros cruzando sobre sua cabeça. Um dos cadetes, emocionado, ajoelhou-se no local e prometeu nunca esquecer o motivo pelo qual havia se alistado. A visita virou parte obrigatória do currículo da escola. Menos um momento de reflexão sobre o verdadeiro peso do uniforme. Sem ela presente, Rubia seguia salvando. Dessa vez, almas em formação. A terra parecia guardar a memória de seus passos, como se o tempo respeitasse aquele chão consagrado. E todos que pisavam ali, sabiam que estavam pisando onde uma lenda caminhou com os olhos fixos na vida. Hoje, se você visitar qualquer base militar de resgate, encontrará algo em comum. Uma foto dela em alguma parede. Seu nome é sussurrado como oração em momentos de desespero, como se sua presença ainda guiasse mãos trêmulas. Ela se tornou mais que um símbolo, virou uma bússola moral para quem veste farda e carrega uma mochila de primeiros socorros. Cada soldado que hoje atende um ferido no campo, sabe que carrega um pedaço de sua história em cada gesto. E tudo isso começou naquela cerimônia onde ela foi ignorada, onde nem sequer a saudaram ao chegar. Mas bastou lerem o nome em sua medalha, menos apenas isso, para o mundo descobrir quem ela realmente era. Se você também acredita que algumas histórias não devem ser esquecidas, compartilhe esta. E lembre-se, os maiores heróis nem sempre falam alto. Às vezes, apenas salvam em silêncio.